Olha só, não vou falar de tipos de sujeito agora, mas de forma básica, o sujeito é o quê? É de quem eu falo, certo? O assunto da frase é o sujeito. Aqui em Ana dançou muito, eu estou falando de quem? Da Ana. Então, Ana é o sujeito da frase. O sujeito ele pode ser enorme, né? Pode ser um compilado de palavras. Se eu pensar assim, ó, a demissão daquele querido funcionário foi impactante. Qual é o sujeito? A demissão daquele querido funcionário. É isso tudo, tá? Então, assim, é de quem você fala ou do que você fala. Isso aí é sujeito. Tudo que sobra do sujeito é o predicado. E nós temos 3 tipos de predicado para classificar. A classificação do tipo de predicado, ela pode ajudar numa questão específica ou pode ajudar, de acordo com as funções que aparecem em cada tipo de predicado. Então, a gente vai saber. Você vai combinar comigo o seguinte: você chegou na prova, identificou que a questão é sobre predicados, tipos de predicado. Antes de ler as opções, você vai fazer o que você vai aprender comigo aqui agora, tá bom? Combinado? Vamos juntos. Ah, uma coisa importante. Compartilhe essa live com alguém que você sabe que vai fazer essa prova, que vai ser bom para ela, tá? Vamos lá. Ó, em Ana dançou muito, eu tenho aqui Ana, que é o meu sujeito, e tudo que sobra depois do sujeito eu vou chamar de predicado, certo? Como a gente já combinou. Ok. O que eu vou olhar no predicado? Primeira coisa que eu tenho que olhar, o verbo, ele indica uma ação? Se sim, eu tenho aí um predicado verbal. Segunda coisa que eu tenho que olhar, no predicado, além desse verbo que indica uma ação, né? Ação, alguma coisa sendo executada, dançar, cantar, falar, brincar, fazer, pular. Além desse verbo de ação, eu tenho uma característica do sujeito? Tem que olhar isso, tá? Por enquanto, a gente vai olhar só isso. Nesse primeiro caso aqui, Ana dançou muito. Eu tenho o verbo de ação e eu não tenho nenhuma característica da Ana. Então, eu configuro aqui, confirmo que esse é um predicado verbal, tá bom? Olha a diferença da segunda frase. Ana estava eufórica. Continuo tendo Ana como meu sujeito, né? Isso tudo que sobra aqui é o predicado. Agora eu pergunto para você, esse verbo aqui estava, ele indica uma ação? Não. Ele está aqui só para trazer a característica da Ana, né? A gente viu na aula passada que esse é um caso de verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que não indica ação e serve só para trazer uma característica do sujeito até o sujeito. E aí, vamos combinar uma coisa aqui. Se tem verbo de ligação, o predicado é nominal. Quero que você anote isso. Anota aí no seu caderno da aprovação, pega com firmeza na caneta da fé, ou então coloca aí no nosso bate-papo, ó. Se tem verbo de ligação, o predicado é nominal. Eu vou escrever aqui, ó. Se há verbo de ligação, o predicado é nominal. Sempre, prof. Sempre. Ok? Se tem verbo de ligação, o predicado é nominal. E aí, essa característica que o verbo de ligação traz, né, é chamada de predicativo do sujeito. Prédio surge para os íntimos, ok? Essa é a estrutura do predicado nominal, o verbo de ligação e a característica, tá? Ainda, Ana dançou eufórica. Separei Ana, que continua sendo meu sujeito. Dançou é um verbo de ação, né? Que é um verbo intransitivo. E tem característica também. Tem prédio surge também. Esse terceiro caso aqui, ó, primeira coisa que eu olho, o verbo indicação indica. Tem característica do sujeito além do verbo de ação? Tem. Então, nesse segundo caso aqui, esse predicado eu chamo de verbo nominal. Esse é um predicado verbo nominal. Deixa eu subir a tela aqui,
que eu dei uma cortadinha. Vamos recapitular. Ó, se tem só um verbo de ação sem característica, predicado verbal. Se não tem verbo de ação, tem o verbo de ligação, que obrigatoriamente traz a característica do sujeito, aí ele é nominal. Agora, se você olha no predicado, você encontra um verbo de ação e também a característica do sujeito, aí você tem verbo nominal, ok? Vamos ver com mais calma, vai dar tudo certo. Ó. O aluno teve dúvidas. Quem é o sujeito? O aluno. Tudo que sobra do sujeito eu chamo de predicado. Ok. Vou achar o tipo de predicado. Primeira coisa que eu tenho que ver. O verbo é de ação ou é de ligação? O verbo ter é um verbo de ação, né? Então, no mínimo, esse predicado aqui ele já é verbal. Aí eu vou conferir. Tem alguma característica do sujeito aqui no predicado? Não. Ele teve o quê? Dúvidas, né? Normal aqui, ó. Verbo transitivo direto. Teve o quê? Dúvidas, objeto direto. Teve predicativo? Não teve. Então, beleza. Esse aqui é apenas um predicado verbal. Agora, olha a frase 2. O aluno parecia confuso. O sujeito está aqui, predicado está aqui. Tudo que sobrou. O aluno parecia confuso. Ele parecia confuso. Esse verbo aqui, ele não indica uma ação. Ele é um verbo de ligação. E aí, se você anotou, você sabe. Se tem verbo de ligação, o predicado é o quê? Na hora, não precisa ver mais nada. Se tem verbo de ligação, o predicado é nominal. Se tem verbo de ligação, essa característica que ele traz sobre o sujeito é chamada de prédito sus. Na hora. Não precisa suar o sovaco, nem o bigode. Se tem verbo de ligação, predicado é nominal, ok? E ainda, o aluno fez perguntas confuso. O aluno é o sujeito, beleza. Fez perguntas é o predicado, que é tudo que sobra do sujeito, não é mesmo? E aqui nesse predicado eu tenho o verbo fazer, que indica a ação, e eu tenho confuso, que é uma característica do aluno, não é uma característica do sujeito. Nesse aqui eu tenho um núcleo que é verbo e um núcleo que é nome. Então, ele é um predicado verbo nominal. E aí, você pode ver que dentro dessa estrutura ele fez o quê? Verbo transitivo direto, perguntas, objeto direto, e aqui do lado, o prédio sus. Tudo dentro do predicado, né? O que a gente vai combinar hoje? Se você olhar para a questão e perceber que ela fala de tipos de predicado, você vai, antes de olhar as opções, fazer a tabelinha da salvação, tá bom? Como é que é a tabelinha da salvação? Faz aí no seu caderno igual, tá? Aqui a gente vai colocar os tipos de predicado, ó. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. São esses 3 tipos que a gente tem, né? Beleza. Aí, eu vou fazer a minha análise, né, as coisas que eu tenho que olhar primeiro. Primeiro, eu vou olhar se tem verbo de ação, né? Depois, eu vou olhar se tem verbo de ligação. Vou olhar se tem predicativo. Ok? Essa é a tabela da salvação. Se você lembrar de como é que faz a tabela, você vai lembrar o que é que você tem que procurar. Vamos lá. Para completar a tabela, eu vou olhar a frase e eu vou pensar o seguinte: nessa frase, tem verbo de ação? Tem. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. Então, é predicado verbal. Agora, se eu olho para a frase e não tem verbo de ação, tem verbo de ligação, obrigatoriamente vai ter predicativo também, aí o predicado é nominal.
Agora, se eu olho para a frase, tem verbo de ação e tem predicativo, aí eu já sei que é PVN, predicado verbo nominal. Quer ver? Vou colocar um exemplo aqui do lado, ó. Ó, ela chorou ontem. Predicado tá aqui. O que eu vou olhar primeiro? O verbo, né? Ele é de ação ou de ligação? Chorou. Ah, é um verbo de ação. Tá. Na sequência, tem alguma característica do sujeito? Não. Ontem foi quando ela chorou, não é uma coisa sobre ela, né? Então, eu só tenho o verbo de ação. Não tem ligação, não tem predicativo. Que predicado é esse aqui? Ah, verbal. PV, predicado verbal, tá? Olha outro exemplo. Se eu disser que ela chorou feliz. Um paradoxo, mas a gente sabe o que acontece, né? Ela chorou feliz. Sujeito tá aqui, predicado tá aqui. O verbo é de ação. Não tem verbo de ligação, mas tem característica. Ó, ela chorou feliz. Tem verbo de ação e tem predicativo. Que predicado é esse? Aqui. PVN. Predicado verbo nominal. Tem verbo de ação e tem característica. Agora, se fosse ela estava feliz. Opa, aí mudou tudo, né? Por quê? O sujeito está aqui, predicado está aqui. Mas esse verbo é de ação? Não. Ele é de ligação? É. Se tem verbo de ligação, o predicado é o quê? Nominal. Ok? Aí eu já ficaria por aqui. Não é bonitinha essa tabela? Ela não salva vidas? Por isso que ela é da salvação. Ela vai salvar a sua questão de tipo de predicado, eu tenho certeza. Vamos fazer um print dessa tabela maravilhosa?